Já comentamos na reunião de resultado, então, que a HEMO está estimulando os seus médicos, junto com a BHH, a participar do processo de obtenção de título de especialista. Então, teremos aí uma prova que será toda feita via videoconferência online, né? Será no dia 17 de dezembro, à noite, e tem duas modalidades. A modalidade para quem está há mais de 10 anos já de formado como especialista, e a modalidade quem tem menos de 10 anos. São bastante distintas, e é muito interessante aí que todos procurem obter a certificação, a titulação. Acho que é mais uma etapa dentro do processo aí de qualificação do nosso corpo clínico. Muito bem, então, entrando agora diretamente nessa aula, né? Então, vou apresentar alguns dados, depois a gente abre para discutir nosso protocolo e que eventualmente temos aí de informações além do que está mostrado aqui nesses dispositivos, né? Muito bem, então, independente do tipo de infecção que o indivíduo possa ter, ele sempre vai cursar com 4 fatores associados aí, né? Em diferentes graus, dependendo do agente que está causando e o estado imunológico do paciente, né? Então, você pode ter quadro de ativação endotelial, pode ter um quadro inflamatório sistêmico, pode ter uma ativação dos sistemas de coagulação, levando a coagulopatia, e também as tempestades de citocinas, né? Que seriam formas mais acentuadas de quadros inflamatórios. Especificamente quando a gente pensa no COVID, né? O que a gente tem de fisiopatologia é que o vírus entra aqui no alvéolo pulmonar, interage aqui com os receptores ECA2 no pneumócito, né, pneumócito tipo 2, tem sua replicação viral e aí depois ele pode ser atacado pelo macrófago ou ele invade outras células, isso vai gerar uma liberação de mediadores inflamatórios, formação de radicais livres de oxigênio. Isso vai ter um efeito local e vai ter um efeito sistêmico, né? E aí nós vamos discutir um pouquinho mais sobre cada uma dessas situações aí. E fazendo um paralelo com a sepse, que é um modelo aí de tempestade de citocinas que a gente já conhece há um tempo um pouco maior, o que a gente vê é que no quadro da sepse você tem uma ativação inflamatória mais precoce e com uma intensidade mais alta, mediada por interleucina 6, interleucina 2, e você tem um quadro de imunossupressão menos severo e mais precoce também. Então, a inflamação mais precoce, a imunossupressão mais precoce. Isso tende a ter uma recuperação, ameniza, se você tratar adequadamente, claro, ameniza e você tende a ter uma recuperação rápida. O que a gente tem no quadro do coronavírus, do SARS-CoV-2, é um pouco diferente. Você tem um quadro inflamatório que não é tão precoce, né? Então, se a gente for lembrar do que a gente está vendo aí na prática, né? Geralmente os primeiros dias são tranquilos para todo mundo, né? E aí depois o 5º, 7º, até o 14º dia é que a gente começa a ver o quadro inflamatório, os eventos trombóticos, os eventos mais graves, né? Então aqui você tem um pico não tão intenso, mas um pouco mais tardio, mas ele persiste por mais tempo, diferente do quadro da sepse. E a imunossupressão também da mesma maneira, uma imunossupressão mais severa, mas um pouquinho mais tardia e que persiste por um tempo maior, né? Então, e aí nos dois casos, o que a gente está vendo aqui é que o quadro inflamatório basicamente está sendo mediado por essas interleucinas, né? Então, a pergunta que é feita, e que é a mote dessa discussão toda aí, né? É que será que se a gente tentar retirar esses mediadores inflamatórios através de plasmaféres, de ferramentas de troca plasmática, a gente consegue amenizar o quadro desse paciente, a gente consegue intervir no curso natural dessa doença, né? Então, nós vamos discutir um pouquinho sepse e COVID, nos mais estudos, mas também se isso se aplica, esse mesmo raciocínio se aplica, por exemplo, às CAR-T, quer dizer, as tempestades de citocinas de qualquer etiologia, né? A base fisiopatológica é a mesma para esse questionamento, né? Então, vamos discutir um pouquinho primeiro sobre sepse,
que a gente tem de sepse, e eventualmente um pouquinho depois o que a gente tem no COVID, e aí o que tem ou se não se tem tanto certeza sobre isso. Muito bem. Então esse aqui foi um estudo que foi feito aqui prospectivo, não randomizado, em um único centro, nos pacientes com quadro séptico. Os pacientes eram submetidos a uma sessão de plasmaférese e foi avaliado alguns parâmetros clínicos desse paciente, né? Então, aqui no gráfico A, ele está mostrando a dose de droga vasoativa, né, norepinefrina, mostrando que o pós-plasmaférese era menor do que o pré-plasmaférese. A mesma coisa aqui no gráfico C, teve uma diminuição da quantidade de droga vasoativa. A necessidade também aqui no gráfico B, ele mostra a pressão arterial média sobre a dose de norepinefrina, mostrando que houve uma melhora também no pós-plasmaférese comparado com o pré-plasmaférese. No gráfico D, que ele mostra para a gente o volume sistólico ejetado, que é um surrogate marker aí de pré-carga, né? Então, mostrando que a pré-carga está menor no pós-plasmaférese e que também o balanço hídrico também melhorou depois desses pacientes, né? Da realização da plasmaférese. E aí ele conseguiu dividir esses pacientes em dois grupos, né? Primeiro, quanto à resposta precoce. E classifica-se como resposta precoce aqueles pacientes que tiveram uma diminuição de dose de mais de 20% logo depois do final da plasmaférese. Então, o que ele viu aqui? Que no grupo que não respondeu, não houve essa diminuição da droga, e aqueles que responderam, houve a diminuição da droga e a mortalidade foi menor no grupo que teve essa resposta imediata. Uma outra avaliação que foi feita também foi feita após 48 horas da plasmaférese e se avaliou uma diminuição do score, do SOFA score, nessas 48 horas. E também avaliou-se aqui uma diferença de mortalidade. Note que o hazard ratio, apesar de ser 0,69, 0,41, o intervalo passa pela unidade, né, pelo 1, então não foi estatisticamente significativo, mas uma tendência de melhora dentro desse grupo. Esse outro estudo é um estudo importante, que foi avaliado, um estudo randomizado, isso é uma informação bastante importante, 106 pacientes, em dois grupos, grupo controle e grupo submetido à plasmaférese. Os pacientes podiam ser submetidos até 2 ciclos de plasmaférese com reposição de PFC, e o endpoint do estudo era a mortalidade, né? Então, o que eles viram aqui nos subgrupos? Então, com relação à mortalidade, o grupo que foi submetido a plasmaférese teve uma mortalidade de 33% e o grupo controle 53%, um P de 0,05. Um outro fator que foi bastante interessante nesse estudo, eles avaliaram o Apache, o score de Apache no primeiro dia, no segundo dia, e qual foi a melhora desse score de um dia para o outro, né? E o grupo da plasmaférese teve uma melhora maior do Apache, indiretamente mostrando que os pacientes tiveram uma melhora clínica que isso poderia ser relacionado ao tratamento. Então, aqui nesse primeiro momento, nessa análise mais geral, a gente tinha uma ideia de que havia uma diminuição de mortalidade que podia ser uma grande ferramenta. Mas, quando foi feito as correções e os ajustes na estatística do sítio de infecção e idade dos pacientes, o que foi visto aqui, a significância estatística de realizar a plasmaférese já não se encontra mais menor do que 0,05. Então, provavelmente tem um significado aqui marginal. Ele também não conseguiu demonstrar de maneira firme uma diminuição de mortalidade nesses pacientes com quadro séptico. Esse outro estudo foi feito em crianças que eram submetidas à filtração plasmática por um período aí de até de 30 horas, né? 25 no primeiro grupo, 23 no grupo controle, e o que foi identificado aqui é que no grupo da filtração plasmática, a mortalidade foi maior, 40% contra 17%. Esse estudo não conseguiu dar continuidade no recrutamento dos pacientes, ele foi encerrado precocemente. Então, a impressão que ficou aqui, apesar de não ser estatisticamente significativo também,
é de que talvez no grupo pediátrico não seja tão efetivo aí. E quais as ferramentas que nós temos disponíveis, né? Então, a gente vai ter a plasmaférese convencional, que é o que nós todos estamos acostumados a utilizar no nosso dia a dia, que a gente faz aí para PTT, para Guillain-Barré, todas essas doenças que a gente está acostumado. E aqui a grande mensagem é que ela é totalmente não seletiva, né? Então, a gente tira absolutamente tudo que está no plasma. Complexo antígeno-anticorpo, citoquina, endotoxina, receptor de interleucina 6, tudo isso. E aí a gente tem dois outros modelos, vamos chamar assim, de ferramentas que a gente pode utilizar, né? O CytoSorb é um mecanismo, um filtro que faz com que você consiga retirar mediadores inflamatórios, então basicamente citocinas. Ele é um pouco mais seletivo do que a plasmaférese terapêutica. E o Oxiris é uma membrana que é utilizada no circuito geralmente de hemofiltração, que ele tem polimixina aderida. Então, também teria um efeito de retirar os mediadores e também tem um efeito bactericida, vamos chamar assim, né? O que nós temos de estudos com relação a essas ferramentas, né? Então, esse primeiro estudo aqui é do CytoSorb. Esse estudo ele avaliou a realização da plasmaférese e o endpoint do estudo era a diminuição da interleucina 6 nesses pacientes. Então, nessa primeira figura aqui, o que ele realmente identificou é que existe uma diminuição conforme vai realizando os procedimentos, mas quando você compara o grupo controle com o grupo tratamento, não também se encontrou nenhum tipo de diferença significativa na concentração de interleucina 6. Né? Então, também não foi um estudo conclusivo que mostrou grandes melhorias nesses pacientes. E um outro estudo aqui que foi utilizado já outra ferramenta com a hemoperfusão com polimixina. Esse é um estudo bastante grande, né? O maior estudo nesse contexto, são 450 pacientes. Pacientes submetidos a uso da polimixina e pacientes do grupo controle. Avaliar a mortalidade, 28% contra 29%, sem diferença significativa também. E também avaliar um subgrupo, que é aqueles que tinham um score acima de 9 do Multi-Organ Dysfunction Score. Então, esses pacientes com esse score aqui, eles têm uma mortalidade prevista acima de 50%. Então, era um grupo extremamente grave, um grupo que tem uma expectativa de complicações muito grandes. E mesmo nessa população, não houve diferença de mortalidade. Então, nesse contexto da sepse, apesar de ter todo o embasamento teórico, fisiopatológico, a gente ainda não conseguiu demonstrar que essas ferramentas, que são um pouquinho mais seletivas do que a plasmaférese convencional, elas trazem um benefício adicional. Muito bem, aí chegamos aqui numa meta-análise. Essa meta-análise foi feita com poucos estudos, né? Se a gente olhar aqui, então, população de crianças, 3 estudos, adultos, 2 estudos. O que foi identificado aqui? Que em crianças, com uma razão de risco aqui de 0,96, mas que passa pela unidade, teoricamente não temos diminuição de mortalidade, a utilização de plasmaférese nesse grupo. E nos adultos, sim, uma diminuição aí de 37% de mortalidade com relação à utilização da plasmaférese terapêutica. No meta-análise como um todo, agrupando tudo, não foi significativo, mas talvez aqui no grupo de adultos isso traga um suporte de literatura para que a gente possa utilizar essa ferramenta, né? Então, baseado nisso, vem a primeira recomendação da Sociedade Americana de Aférese, né? Então, eles recomendam lá que a utilização de plasmaférese nos pacientes com sepse, com falência de múltiplos órgãos, ela é um grau de recomendação 2B, categoria 3. Né? O que isso quer dizer? Uma recomendação baseada em estudos de baixa evidência, qualidade de evidência, onde não se pode determinar exatamente a recomendação de utilizar a ferramenta, né? Então, a decisão ainda deveria ser individualizada, discutida caso a caso. Caso
desejamos fazer, optamos por fazer esse tratamento. Deve ser feito aí uma troca de 1 a 1,5 volemia plasmática, com reposição com plasma, geralmente 1 a 2 procedimentos, mas podendo ser feitos até 14 dias, né? Então, alguns estudos, uns estudos feitos com 14 dias, e como são poucos estudos, acaba distorcendo essa informação aqui. Então, podemos utilizar, temos essa recomendação, mas deve ser tomado com bastante rigor, e a maioria dos estudos mostram que tem que ser aqueles pacientes realmente bastante graves, que ainda têm alguma pressão para poder ser submetidos à plasmaférese, e que geralmente são refratários a todos os outros tratamentos. Tudo bem, então isso é o que a gente tem na sepsis, né? E de repente vem essa história aí, começou a discussão toda do Covid, uma série de hipóteses começaram a ser levantadas, uma discussão que veio também junto com a discussão do plasma convalescente, né, de tentar utilizar o mesmo racional fisiopatológico da sepsis ou das outras infecções, influenza, gripe espanhola, que se utilizou o plasma convalescente, né? E aí essa discussão gerou os novos estudos que foram feitos, né? Será que a utilização da terapia de troca plasmática na COVID seria uma ferramenta interessante? E aí a gente vê um debate bastante acalorado na literatura, até com algum grau de deselegância, e baseado em poucas evidências científicas, né? Então, é isso que eu vou mostrar para vocês agora, o que a gente tem de evidência científica com relação à troca plasmática dentro do COVID, tirando todo o ruído que está aí por trás. Então, o primeiro dado que a gente tem publicado foi um relato de caso aqui de 3 casos de pacientes que tinham um quadro pulmonar grave, né? Todos eles estavam com quadro pulmonar grave, foram submetidos a uma sessão de plasmaférese terapêutica com reposição de plasma e tiveram uma melhora clínica, né? Então, o que eles viram com relação à melhora clínica? Com relação aos parâmetros de ventilação, houve uma melhora do padrão PaO2 FiO2 comparando pré-plasmaférese com pós-plasmaférese. Houve uma diminuição significativa de mediadores inflamatórios, seja proteína C reativa, ou seja, concentração de interleucina 6. Né? Então, baseado nisso, nesses parâmetros clínicos, criou-se o primeiro estudo sugerindo que deva-se prosseguir com estudos randomizados maiores, avaliando outros endpoints para poder dar continuidade nessa dinâmica da plasmaférese. O estudo subsequente, que foi publicado também, foi um relato de uma série de casos, na verdade, né, de 8 pacientes, também submetidos à plasmaférese terapêutica, com COVID, com quadro grave, pulmonar. E aí foram de 3 a 5 sessões de plasmaférese. E o que eles evidenciaram aqui? O primeiro paciente, que é o paciente número 1, ele acabou evoluindo logo depois da 3ª sessão de plasmaférese, mas todos os outros pacientes apresentaram uma melhora clínica positiva, então, de novo, sugerindo uma melhora e que existia algum racional teórico em cima disso. E aí vem um maior estudo que a gente tem com relação a isso, né? Então, o maior estudo são 31 pacientes publicados até o momento, né? Então, mesma coisa, pacientes com COVID, com infecção grave, com eminência de ventilação mecânica ou em ventilação mecânica, avaliou-se aí o grupo controle e o grupo com troca de plasma. O que foi visto? Com relação a tempo de internação na UTI, o grupo que recebeu o plasma teve um tempo maior do que o grupo controle, e com relação à falha de extubação, né? Então, dos pacientes que estavam intubados, a falha de extubação foi menor no grupo que recebeu a plasmaférese do que aquele que não recebeu a plasmaférese. Então, aqui falando a favor, né, do auxílio da plasmaférese nessa recuperação clínica e ajudar o paciente a ser extubado. Teve uma série de discussões aqui com relação a esse estudo, que parece que os grupos não eram muito bem balanceados. O grupo da plasmaférese, ele tinha um SOFA e um Apache
maior do que o grupo controle. Então, os autores advogavam na discussão desse artigo de que era por isso que talvez o tempo de internação fosse maior nesse grupo, mas efetivamente é esse dado que existe aí. E com relação à mortalidade, eles mostraram que no grupo controle 45% dos pacientes faleceram e no grupo da troca de plasma 9%. Como a amostra é muito pequena, você vê que o P não foi estatisticamente significativo, né? Deu P 0,055. Então também, apesar de ser uma coisa quase que gritante, né? 9-1, eles não conseguiram demonstrar realmente que houve uma diminuição de mortalidade nesses pacientes. Bom, e aí, como é que fica, né? Esse é o panorama geral, então, dos estudos que existem com relação à plasmaférese em pacientes com quadro infeccioso grave. Os estudos em azul são os estudos que mostraram um efeito positivo da plasmaférese ou troca plasmática, o que for. E aí a gente tem aqui do lado os tipos, a modalidade que se refere, né? E os em vermelho são aqueles que têm um resultado negativo. Então, se a gente for ver aqui, é bem contraditório, né? Tem alguns estudos mais antigos aqui com plasmaférese terapêutica, até aquele estudo randomizado que eu citei, que é de 2002. A maioria dos estudos aqui com polimixina ou cytosorb não tem grandes melhoras, então é um tema que ainda está em discussão. Ainda é possível realizar esses procedimentos, mas ainda é um tema que não tem nenhuma conclusão. Acho que vai na mesma lógica do plasma convalescente, né? Talvez a gente tenha algum dado mais sólido depois dessa pandemia do coronavírus, mas até o momento a gente não tem nenhuma grande conclusão ainda, né? Muito bem. E aí, o que a gente montou na HM, né? Então, isso aqui foi um protocolo que o Dr. Marx inicialmente levantou e levou para a gente dentro do comitê científico da HM para a gente estudar e montar um plano para tentar realizar isso. Então, a ideia era pegar pacientes adultos com diagnóstico confirmado de COVID, que no momento da internação, no decorrer da sua internação, apresentavam um dímero D acima de 1.500, né? Alguns estudos aí no Lancet, de literatura, mostrando que era um preditor de risco de gravidades maiores desses pacientes. Né? Esses pacientes têm uma chance maior de desenvolver insuficiência respiratória, o quadro de tempestade inflamatória. Então, nesse momento, o paciente ia ser randomizado para 3 grupos. Um primeiro grupo, que ele ia ser submetido a plasmaférese terapêutica, de 1 a 3 dias. Essa plasmaférese terapêutica com reposição de PFC. E ao final do procedimento, o paciente receberia uma dose de plasma convalescente, né, de cada procedimento, na dose que a gente preconizou no nosso protocolo lá. Um segundo grupo ia receber somente o plasma convalescente e o terceiro grupo seria o grupo controle, né? Então, isso aqui foi discutido, foi dado andamento, o projeto foi escrito e foi levado para alguns hospitais, algumas redes de hospitais. E aí a grande dificuldade que nós tivemos é realmente conseguir um parceiro que entendesse a importância disso e que tivesse disponibilidade de participar do estudo, que tivesse a estrutura para poder fazer levantamento de dados, acompanhamento, randomização, tudo isso, né? E aí, infelizmente, esse estudo ficou parado aí na burocracia desse sistema aí dos hospitais. E aí, isso foi feito de maneira relativamente precoce, né? Então, teoricamente, daria para a gente ter conseguido incluir os pacientes. O objetivo era fazer 3 grupos de 10 pacientes aqui. Não seria uma grande casuística, mas seria um estudo mostrando essas diferenciações aí. E, infelizmente, isso não conseguiu ir para frente aí. Acho que foi uma grande pena aí, porque realmente acho que valeria a pena ter levantado essas questões. Com relação ao plasma convalescente aqui, só para citar um pouquinho da nossa experiência, né? Então agora nós estamos mais de 500 doses de plasma transfundidas já, Brasil afora, aí tem hospitais aí,
alguns hospitais no sul do país com mais de 200 transfusões no único hospital. E aí com os resultados mais diversos, né? Então, o uso tardio do plasma convalescente, acho que já está bem claro que não traz grandes benefícios, ele não tem o poder de resolver todos os problemas do paciente. Talvez o uso mais precoce tenha algum benefício, mas a gente também não tem dados muito significativos com o rigor estatístico, com as informações clínicas suficientes para poder chegar nessa conclusão. Muito bem. Então, o que fica de conclusão dessa história toda da terapia de troca de plasma e da sepse e do Covid, né? Que nós não temos estudos para dizer nem que funciona, nem que não funciona. Eles têm, talvez, um estudo randomizado que sugira que talvez seja interessante nos pacientes com sepse. Então, podemos utilizar, principalmente nos quadros de sepse, mas sempre discutindo os prós e os contras com os médicos assistentes, com o familiar, com o paciente, quando possível, e sempre tendo um pouquinho de pé atrás com relação à efetividade da ferramenta. No contexto do Covid, acho que a gente tem menos informação ainda. Eu acho que aí fica muito mais no campo dos protocolos de pesquisa clínica. Tem alguns centros relatando alguma experiência, mas publicados efetivamente a gente tem muito pouca informação, né, como mostrei para vocês. Acho que aí a gente deve ter um pouco mais de cuidado, um pouco mais de cautela e estar realizando realmente dentro do contexto de protocolos clínicos.